O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Sexto dia da oitava do Natal, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, a história do povo de Deus é feita por grandes homens, mas também por grandes mulheres. Abraão e Sara, Moisés e Miriam, Zacarias e Isabel, Maria e José. E agora, meus irmãos, nesses evangelhos, nos dias que nós vamos ouvir, nessa semana, vamos ver o velho Simeão. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje se dá quando Jesus foi apresentado no templo. Jesus aqui no evangelho, meus irmãos, nesse evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, Jesus é um bebezinho ainda. O evangelho de ontem, festa da Sagrada Família, Jesus já com 12 anos. Então o evangelho de hoje, na linha do tempo, é anterior ao evangelho de ontem, se formos ver assim. Ana, essa personagem que vai aparecer no evangelho, ela que se dedicou ou quis se dedicar ao próprio Deus, a colocar em oração e também colocar toda a sua vida dedicando a Deus. Mas como que essa mulher dedicou a Deus? Acabou decidindo dedicar a Deus com jejum e oração, como está no Evangelho. Veja, meus irmãos, o jejum e a oração é um serviço a Deus. O jejum é por uma causa. Quando eu faço jejum sem causa, eu não estou fazendo jejum, eu estou fazendo uma dieta para emagrecer, para a saúde, mas o jejum é por uma causa, não por uma coisa. A oração é um serviço a Deus, irmãos e irmãs. Ter vida de oração e fazer as mortificações, ter uma vida que se costuma com práticas de jejum, pois sabemos que ele sim é um serviço prestado a Deus. Como tem sido sua vida de oração, meus irmãos, neste tempo?
Mas por que então, padre? Porque nós fazemos disso, esse jejum, então? Nós fazemos parte, irmãos e irmãs, da igreja. A igreja, meus irmãos, é o corpo místico de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, somos membros desse corpo que é a igreja, cuja cabeça é Cristo ressuscitado, irmãos e irmãs. Paulo vai dizer: se um membro padece, todo o corpo padece. Quando nós estamos com a nossa unha encravada, né, parece que todo o corpo sente uma dor no braço, dor nas costas, e aí vai. Quando eu me dedico a Deus, eu estou causando um influxo positivo para todo o meu corpo. Então, quando eu rezo, quando eu louvo, tem rezado, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha também pela Pascom, tem rezado, tem louvado a Deus? Quando eu louvo, quando eu cumpro com as minhas orações, com os meus deveres de oração, e quando eu jejuo, o que acontece? Eu me santifico? Sim. Deus se alegra quando eu jejuo? Sim. Mas, muito mais do que isso, irmãos e irmãs, quando eu sou um membro, né, é entender, quando eu jejuo, eu sou um membro desse corpo, membro chamado igreja, de algum modo, na comunhão dos santos. E isso fortalece a igreja no mundo inteiro, no mundo inteiro. Quando eu entendo que eu faço parte daquele jejum, colocando aquela causa e unindo aos santos, eu faço parte dessa igreja no mundo inteiro. Por isso, irmãos e irmãs, em toda missa que você vá, você acaba indo, né? Pode até falar assim, ou pensar, e alguma vez pensou dessa forma: nossa, o padre fica lendo aquela mesma coisa, quando está fazendo oração eucarística, aquela mesma coisa, sempre aquela mesma coisa. Veja, meus irmãos, a oração eucarística, sobretudo, é a nossa oração comum, que nós podemos chamar. É a nossa oração comum. Como assim, padre? Pois lá, na oração eucarística, meus irmãos, nós rezamos pelos vivos, rezamos pelos mortos, rezamos pelo Papa, rezamos pelos bispos, pelos padres, pelos presentes e pelos ausentes na oração eucarística. E Ana é um exemplo para todos nós nesse dia de hoje, através do seu jejum, da sua oração, mas muito mais do que isso, de colocar a serviço de Deus, rezando pelos outros. A primeira leitura nós ouvimos é da carta de São João, onde ele vai falando aos pais, aos jovens. Mas uma coisa interessante que fala aqui na leitura: jovens, vós sois fortes. E isso serve para todos nós, irmãos e irmãs, você aqui nessa igreja, você que nos acompanha, isso serve para todos nós. Jovens, vós sois fortes. Irmãos e irmãs, como é que a gente vence o maligno então? Com a palavra, irmãos e irmãs, mas permanecendo em nós. A palavra precisa permanecer em nós, no nosso coração, e deixar ser moldado, transformado por ela. Querer ser transformado por Jesus. Se eu escuto a palavra e não quero ser transformado por Jesus, não vai adiantar de nada. Eu preciso aceitar com que Ele me molde, me transforme, me modifique, para assim poder seguir e servir melhor. Então, meus irmãos, a palavra precisa permanecer em nós, mas para permanecer é preciso escutar, ler. Você já leu a palavra no dia de hoje? Parou um pouquinho, fez um pouquinho, leu aquilo lá? Eu vou ler o que Deus tem falado no dia de hoje.
E também você que tem a Bíblia em casa, tem pego a palavra de Deus, feito uma leitura, tem feito isso? Ah, dá preguiça, padre. Às vezes hoje a gente tem tudo no celular, escuta, e não é assim não, irmão. A gente tem que pegar a palavra, ter contato com a palavra, é preciso escutar, ler e entender, e transformar em oração pessoal. Transformar em oração pessoal. Rezar, irmãos e irmãs, com e a partir da palavra de Deus. É preciso rezar com e a partir da palavra de Deus. Para transformar a nossa vida, a minha vida e a sua vida, irmãos e irmãs, precisamos ter o contato com a palavra de Deus. E hoje nós estamos celebrando também essa missa de ação de graças pelos aniversariantes, né, de ordenação sacerdotal e também diaconal, né? Nós temos aqui o reverendíssimo Padre Fábio Piga, também que é da minha turma, né? Foi ordenado comigo o ano passado, dia 30 de dezembro, né? 1 ano de padre, né? Temos aqui também o diácono Brilhador, né? Que também comemora o seu aniversário de ordenação. Nós temos aqui, né, o diácono, que é o serviço, se colocar a serviço, levar a palavra, colocar a serviço, levar a luz. E também o sacerdote, que comemora 1 ano de vida, né? Celebrar esse 1 ano de vida é celebrar com vida mesmo, porque o sacerdote tem sim o trabalho do serviço, né? Que foi um dia diácono, mas também tem agora a misericórdia, é o perdão. E nós somos padres pela misericórdia e com a misericórdia. Nós estamos a serviço da misericórdia, levar a boa nova através do perdão dos pecados, fazer com que a pessoa se volte a ela mesma, se volte a Deus, mas também depois do perdão se volte para o irmão. E celebrar com certeza, né, o aniversário de ordenação é isso, é olhar para a minha vida, também acredito que para o Padre Fábio, como também para o próprio diácono Brilhador, e também para os outros padres, é olhar para a nossa vida e ver que até aqui o Senhor nos ajudou, com a sua infinita misericórdia. Ele nos ajuda e sempre nos ajudará. Que cada sacerdote, irmãos e irmãs, possa sempre mais se assemelhar ao coração de Jesus. Portanto, rezem sempre pelas vocações. Se não tem padre, irmãos e irmãs, não tem Jesus. Se não tem um sacerdote, não tem a figura do sacerdote, o ministro não pode fazer a outra parte, se não tiver, né, as hóstias consagradas, as partículas consagradas. Somente o sacerdote pode perdoar os pecados, somente o sacerdote pode, sim, né, e deve a unção dos enfermos. Cabe a ele e o consagrar, trazer Jesus para perto de nós. Portanto, irmãos e irmãs, reze pelos sacerdotes, pela conversão dos pecadores, mas também por cada sacerdote, principalmente na nossa diocese de Ourinhos, que nós estamos hoje em festa, celebrando os aniversariantes de sacerdócio, mas também do diaconato. Diácono Brilhador, que tem muito mais experiência, né, que a gente, foi o diácono 6 meses, ele está acho que 17 anos, 18 anos, um bom tempo na caminhada, no serviço, se doando à igreja, e é isso, quando a gente realmente, ao prostrar-se no chão, a gente morre para nós e nasce para Deus. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais nos assemelhar a Ele, ao seu coração. Rezem sempre pelos sacerdotes. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Portanto, irmãos e irmãs, nesse dia, lembremos sempre dos sacerdotes. Aniversário, sim, de ordenação. Mais 1 ano. Louvo a Deus e agradeço a Deus, agradeço aos meus pais, mas também agradeço a cada comunidade por onde eu passei, o trabalho que realizei, porque o seminário me dá a oportunidade de conhecer um pouco para ser padre, mas é no dia a dia, né, que eu aprendo a ser padre, é no dia a dia. Tem aqui o pessoal de Bernardino, muito obrigado pela presença, eles mesmos já
já viram como que é. Cheguei lá como seminarista, depois diácono e padre. E a cada vez a gente vai moldando, né, nós mesmos como sacerdote, deixar ser transformado por Deus. Hoje a palavra-chave para todos nós, não só para o padre, para o diácono, no aniversário, mas é para todos nós. Você que nos acompanha também, irmãos e irmãs, a palavra de hoje é deixar ser transformado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.